Muito bem, agora vamos corrigir o simuladinho de previdência, módulo 6 do CPA 20. Vem comigo, que vai ser muito legal. Vamos lá, então. Primeira questão. Hugo é médico e trabalha com carteira assinada em um hospital. Ele tem 55 anos e declara imposto de renda na modalidade completa e sabe que se aposentará em 15 anos no máximo. Na intenção de se preparar financeiramente para esse momento, ele resolve alocar 24% dos seus rendimentos brutos com esse objetivo. Qual das alternativas descreve o mais recomendável para Hugo? Então, vamos relembrar como que eu defino as coisas. Entre PGBL e VGBL, eu considero, na verdade, qual é o tipo de declaração que ele faz. Como ele faz a completa, o melhor é o PGBL, tá? Então, completa PGBL, simplificada PGBL. Nesse caso, para ele vai ser a declaração completa. Como que eu defino se é melhor regime progressivo ou regressivo? Eu defino pelo tempo que ele vai demorar para se aposentar. Quando é acima de 10 anos, o melhor é o regressivo, porque paga menos imposto, tá? Quando é abaixo de 10 anos, é o regime progressivo. Anota aí, faz uma tabela para você não esquecer, tá bom? Agora, aqui tem uma pegadinha, né? Até 12% a legislação permite que eu faça dedução na minha declaração de imposto de renda modalidade completa. Como ele quer colocar mais, tá certo? 24% nesse caso, então não é interessante ele colocar 100% tudo no PGBL, porque senão ele vai estar jogando dinheiro fora, porque não pode deduzir. Então eu elimino as duas alternativas que tem colocar 100% num plano ou no outro plano. Então essas duas eu elimino, vou ficar com as duas de 50%, tá? O que diferencia essas duas aqui? Então, é o tipo de regime, progressivo e aqui regressivo. Como eu já disse para vocês, como ele faz na modalidade completa, o melhor é o regressivo. Então, a sugestão para o Hugo é colocar 50% em cada plano no regime regressivo. Fechou? Maravilha? Então, tá bom. Vamos para a próxima? Qual é a alíquota do imposto de renda cobrada somente sobre rendimentos em caso de resgate de plano de previdência no regime compensável? Primeiro que o único plano que cobra só sobre os rendimentos, ou seja, somente sobre o rendimento, é o VGBL. O PGBL cobra sobre rendimentos e sobre as contribuições, sobre os aportes. Muito bem. Regime compensável. Regime compensável é o regime que cobra o imposto de renda progressivo. Por que compensável? Porque você paga 15% no resgate e depois você tem que declarar na declaração do imposto de renda, e aí, dependendo da tabela que você se encaixa lá da Receita Federal, de acordo com a tua renda, pode ser que você tenha que compensar, ou seja, tem que ajustar, ou seja, tenha que pagar mais impostos além dos 15%. Pode chegar até 27,5%, né, por aquela tabela que você tem aí no material. Você já viu nos vídeos também que eu mostrei. Muito bem. Então, aqui nesse caso, a resposta não é PGBL, tá certo? Não tem 15% no PGBL apenas, não, porque é cobrado somente sobre os rendimentos, é no VGBL, então é 15% no VGBL, cobra 10% a 35% pela tabela, dependendo do prazo de permanência. Essa é a regra quando a gente está falando do regime definitivo. O que é o regime definitivo? É o regime regressivo, tá? Mas aqui nós estamos falando do compensável. O compensável é o progressivo, tá? Progressivo porque você pode ir de 15 até 22,5, 27,5, como eu falei para vocês, dependendo da faixa de renda. Por isso que se chama progressivo. A alíquota progride, né? Ela não é fixa. E essa última alternativa diz 15%, tá certo? Mas nos dois planos, não. A gente já disse que no PGBL não tem essa cobrança somente sobre os rendimentos, cobra sobre todo o valor, né? Podendo ter ajustes até 27,5, como já expliquei, isso aqui até que está correto, né? Mas não é nos dois planos, né? No caso aqui, não é por causa dessa afirmação aqui, somente sobre os rendimentos, dependendo da renda do participante na declaração de imposto de renda. Então, resposta certa. Por causa dessa afirmação aqui, 15% no VGBL apenas. Fechou? Se fosse sobre rendimentos e capital, aí seria nos dois planos, tá bom? E a última, terceira, né? É um simuladinho, como diz o nome, né? Quando cessa a renda vitalícia reversível ao beneficiário? Muito bem, então nós temos diversos tipos de rendas que podem ser escolhidas pelo beneficiário, pelo participante, quando ele se aposentar. Uma delas é a reversível para o beneficiário.
Muito cuidado que nós temos a renda reversível também ao cônjuge, né? E extensiva aos menores de 18 anos, aos filhos menores de 18 anos. Então, essa aqui, quando fala reversível ao beneficiário, pode ser qualquer beneficiário. Então, cônjuge, né, só tem um. Beneficiário pode ter, pode ser um irmão, um tio, pode ser um amigo, né, qualquer pessoa, certo? Então, ele se extingue, ela é vitalícia, ou seja, ela dura enquanto o beneficiário viver. Então, ela vai ser paga vitaliciamente para o participante e depois vitaliciamente para o beneficiário. Vitalício quer dizer enquanto a pessoa viver, tá certo? Então, ela não termina com o falecimento do participante, ela continua, certo? Tem aquelas rendas temporárias que terminam com o prazo. Então, essa aqui não termina com o prazo. Essa aqui é para sempre, é para toda a vida, né? E também não termina com o falecimento do cônjuge, porque aqui não está falando que é o cônjuge, que está falando beneficiário, né? Nós temos um outro tipo de renda, como eu já expliquei, que é exclusiva para o cônjuge. Então, nesse caso, é a primeira aqui com o falecimento do beneficiário. E aí você confere, você acertou 100%, aqui estão as suas respostas, olha que legal. Se você gostou, quer refazer o teste, você refaça, né? E se não, você vai para o simulado do módulo, que já está aqui na sequência, né? Para você conseguir captar ainda mais conhecimento sobre esse assunto. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos aí.